Pastor Joel Nins, com a palavra de Deus. Ouvinte precioso, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo reposa sobre a tua família, preciosos irmãos. Que Deus abençoe os seus alimentos, que Deus abençoe seus sonos, seus passeios e os seus companheirismos um com o outro. Que seja tudo abençoado com a presença do Senhor Jesus Cristo. Ouvintes preciosos, no fim da programação nós estaremos, pela graça de Deus, orando para aqueles que querem oração, às vezes está doente, às vezes está com problema, às vezes nem tanto você, mas alguém da família precisa de uma libertação, de uma cura, ou de empregos, ou de uma bênção no lar, ou uma viagem que vai fazer, está precisando de uma oração para Deus proteger de acidente, de prejuízo. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para orar e pedir a Deus que venha a seu favor e tenha você sobre o controle dele. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, que ele sempre tenha você na mão dele em toda circunstância da vida. Deus continua abençoando, é o que nós desejamos. Ouvinte precioso, nós sabemos que entre muitas coisas que nós temos que ter na vida para conseguir uma vida de vitória, entre elas existe uma virtude chamada paciência. É uma das coisas mais difíceis da pessoa ter, é paciência. E quando não tem paciência, é que põe tudo a perder. Às vezes você está num ponto de ônibus e não tem paciência de esperar, mas sai andando, ele chega. Aí você não consegue mais voltar atrás. E você fala, se eu esperasse um pouco mais, tinha pegado o ônibus. E assim é tudo na vida. A gente, às vezes, perde muitas coisas por não ter paciência. Vamos começar ali com Noé. Noé, ele fez a arca, colocou a sua família dentro da arca, juntamente com os animais, e Deus fechou a porta, assim diz a Escritura. E quando Noé entrou na arca, não choveu no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro. E Deus não falou para Noé que ia demorar uns dias para chover. Mandou Noé entrar na arca, juntamente com a sua família e os animais, que ia chover. Agora, quando chover, Deus não falou. Só falou que ia chover. É a mesma coisa dele fala, você vai ser curado. Agora, que hora, que dia, é só Deus que sabe. Mas que vai chover, vai. Que vai ser curado, vai. Que vai ser abençoado, vai. Que Deus prometeu. Nada que Deus promete é anulado, porque é a promessa do Deus soberano, é a promessa do Rei do Rei. Não tem como isso ser negado, não tem como isso ser anulado. Ele falou para Noé entrar na arca, que ia chover. E Noé entrou e ele fechou a porta. Primeiro dia, nada de chuva. Segundo dia, nada de chuva. Nem no terceiro, nem no quarto. Mas lá, pelo quinto dia, já começou a ter alvoroço. Não para o lado de fora da arca, ali já estava, mas dentro da arca. Porque a nora de Noé, ela começou a perguntar para o seu marido, o cão, mas seu pai não disse que ia chover? Já faz 4 dias que nós estamos aqui, nada de chuva. E esses animais alvoroçados,
e já está começando a cheirar forte aqui dentro. E cadê a chuva? Seu pai disse para nós entrar aqui ia chover. E até agora não estou vendo nada de chuva. Será que o seu pai não está caduco? Não. Disse que ouviu a voz de Deus falando que ia chover e todo ser humano ia morrer. Que ia ter um dilúvio, ia cobrir a terra de água. Será que o seu pai ouviu mesmo? Será que o seu pai não se enganou? Essas eram as perguntas que estavam ali dentro da arca. E essa é a pergunta que está tendo hoje. Quando alguém fala da segunda vinda de Cristo, alguém fala, mas será que vai vir mesmo? Há tanto tempo fala que ele vai vir, até agora não veio. Eu ouço falar que o mundo está no fim desde quando eu nasci e até agora nada tem acontecido. Será que as pessoas que falam isso não estão enganadas? Porque nada está acontecendo. É assim que perguntava as noras de Noé. E o sexto dia, as perguntas apertou. E eles começaram a se agitar para lá, para cá, e perguntar para Noé, será que o senhor está certo? Será que o senhor não se enganou? Será que é isso mesmo? E lá fora, escutava o barulho do povo gritando, velho caduco, vocês são loucos? Vocês vão acabar morrendo aí dentro? E tomate podre e ovo estragado, tudo isso batia na arca de Noé. Tudo isso Noé passou por um aperto do lado de dentro da arca dos filhos de Nora e do lado de fora o povo. Mas Noé tinha certeza que ia chover. Todos se agitaram, menos Noé. Todo pode se agitar. Quem não se agita é quem recebeu a promessa de Deus. O mundo se agita, o mundo se perturba, o mundo sobe e desce, faz perguntas, zombaria, mas aquele que tem a promessa, que ouviu de Deus, vai chover? Ou vai ser curado? Você vai ser libertado? Esse é que está tranquilo. Não importa se é hoje ou se é amanhã. Não importa que é o ano que vem. Mas você sabe que um dia acontecerá. Porque Deus disse que vai acontecer. E Noé, quieto, sentado num banco dentro da arca, talvez cantando um hino, e o filho perguntava, pai, não se agita, não, meu filho, vai chover sim. Ô pai, e se nós saísse para fora e pedir desculpa para o povo, falar que nós erramos? Filho, a porta está fechada e é Deus que fechou. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Como que eu vou abrir a porta que Deus fechou, meus filhos? Mas o senhor tem certeza? A certeza é essa. Que alguém fechou aquela porta. Vai lá, tenta abrir. Vai lá, Jafé. Abre se você consegue. Vai com ele, cão. Vai com ele, Sem, que eram os 3 filhos. Convida as suas mulheres para tentar abrir a porta, ver se vocês abrem. E aí vocês vão ver que não é eu que fechei, que vocês sabem, é Deus. Esse é o sinal.
Esse é já é um sinal que Deus está nesse trabalho, que Deus está nessa obra. É bom saber que quando a gente faz um trabalho, Deus está naquilo. É bom saber que quando a gente faz uma viagem, Deus está naquela viagem, naquele passeio. É bom saber que Deus está naquele namoro, Deus está naquele casamento, Deus está junto com você. Você pensa, ouvinte, que foi só 8 pessoas que entrou na arca? Não. Ali foi outra pessoa humana, mas Deus estava dentro da arca. Deus também entrou na arca, tanto é que ele fechou a porta. Deus estava ali dentro. E Deus, através de Noé, começou a consolar os filhos, esposa e nora, dizendo, vai chover sim. No 7º dia, já fazia 7 dias que ele estava lá dentro. Amanheceu e começou a aparecer umas nuvens, unindo com nuvens, se crescendo, tomando conta do céu, e dali a pouco um pingo grosso cai sobre a arca. E Noé levanta em pé e olhou para os seus filhos e falou, eu não disse que ia chover? Aí está a chuva. E começou a chover. E começou a chover e choveu 40 dias e 40 noites. Então, ouvinte precioso, Noé teve paciência. Paciência com Deus. Às vezes, nós não temos paciência com o patrão, não tem paciência com a esposa, não tem paciência com os filhos. E todos os filhos têm fase na vida, de adolescência, que ele tem a sua fase e se altera. Tem fase na vida que fica violento, fica calmo. E a gente não tem paciência de esperar a pessoa passar aquela fase que ela está passando. E nessa hora a gente altera e vai ver lá na frente, se a gente tivesse um pouco mais de paciência, tinha evitado muita desgraça. Um pouco mais de paciência. Noé teve paciência. Por isso ele salvou a família e salvou todo que estava com ele dentro da arca. Olha bem Abraão, o esposo de Sara. Abraão é conhecido na Bíblia como o pai da fé. Pai da fé. Abraão era casado com Sara. Eles tinham 10 anos de diferença de idade. E quando Abraão estava com 75 anos de idade, e a Sara estava com 65, Deus encontrou com Abraão e falou, Abraão, você vai gerar um filho com Sara, e através desse filho, eu abençoarei todas as nações. Ele vai ser o herdeiro, Abraão, de tudo. Estava com 75 anos e Sara com 65, quando Deus falou. Chegaram a 80 anos, nada. 90 anos, nada. Ali com seu 85 anos de idade, Sara com 75, 10 anos esperando a criança nascer e não nascia nada. Nada de Sara ficar grávida, nada. A Sara falou para Abraão, Abraão, eu estou vendo que eu estou ficando idosa,
e você também. E a promessa do filho não vem. E eu não vejo eu gerando filho não, Abraão. Quando você não vê você, é difícil. Quem é que vai no céu? É quem se vê no céu. Antes de você ir no céu, você tem que ver você lá. Antes de você ser curado, você tem que ver você correndo feliz. Então você tem que ver você gozando a maravilha de Deus para você chegar lá. Então a Sara falou: eu não vejo eu gerando filho não. Mas eu tenho aqui uma serva que anda com nós, Abraão, chamado Agar, que nós recebemos de presente do rei do Egito, uma serva bonita, nova, linda serva, Abraão. Você conhece a nossa serva Agar, que cuida da casa, que cuida da limpeza. Por que você não chega a ela e gera o filho através dela? E eu considero que esse filho é o filho da promessa. Abraão falou: Sara, eu vou conversar com Deus. Falou: Senhor, a Sara deu esse conselho aí. Deus falou para Abraão: vai e faça o que a Sara está mandando, já que quer. E Abraão possuiu Agar, e ela deu à luz um filho que se chamou Ismael. E Ismael foi crescendo. E quando Ismael estava ali com seus 15 anos, por essa faixa aí, Deus chegou na tenda de Abraão andando, juntamente com 2 anjos, empoeirado da estrada, e Abraão reconheceu ele. E ele chegou em Abraão, e quando Abraão viu ele de longe que vinha andando entre 2 anjos, e Abraão estava sentado, ele estava sentado na porta da sua casa. Ele olhou à distância e viu esses 3 anjos vindo andando. Ele ficou de pé e falou: meu Senhor. É meu Senhor que está vindo. Não meus senhores, mas meu Senhor. Ele viu que um era Deus e 2 era anjo. E quando Deus se aproximou de Abraão em forma humana, por isso que Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ali Deus estava mostrando que um dia ele ia se fazer humano e ia viver entre nós. E quando Elohim, que é Deus, chegou perto de Abraão, Abraão falou para Sara: Sara, vai fazer um bolo. E a Sara foi fazer. E Abraão pegou um cevado, matou e fez para Abraão, assou para Abraão, ou melhor, Abraão fez para Elohim. Elohim com 2 anjos comeram o bolo. E depois Elohim falou para Abraão: Abraão, a Sara vai dar à luz um filho. Aí a Sara começou a rir, porque a Sara estava atrás da tenda ouvindo os 2 conversar, Deus com Abraão. E ela começou a rir, não rir de Deus, ela começou a rir dela. Falar: eu, com 90 anos, gerar um filho? Vou ter que amamentar com 90 anos? Não, meu corpo está tudo seco. A veia do leite, o útero, eu não tenho condição. E começou a rir. E Deus não gostou. E ele falou para Abraão: por que Sara está rindo? E ele não
Porque Deus não gosta que nós ri da promessa. E Deus faz coisa que está além do nosso princípio, está além do nosso conhecimento. Abrir mar vermelho, trazer água da rocha, trazer maná por 40 anos para Israel, não deixar a chama de Nabucodonosor queimar os 3 jovens que foi jogado na fornalha, não deixar o leão devorar Daniel. São tudo coisa que está fora do recurso humano, está fora da mente humana. A maneira de Deus trabalhar, ela está muito além dos nossos pensamentos, muito além. Uma virgem conceber e dar à luz um filho, uma virgem, o Espírito Santo descer sobre a mulher e gerar um filho, isso é loucura para o mundo, mas é sabedoria para Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, o que é loucura para o homem é sabedoria para Deus, e o que é sabedoria para o homem é loucura para Deus, e o que para Deus é sabedoria é loucura para o homem. Então, ouvinte, então nós encontramos esse homem com 100 anos de idade e a Sara com 90. Isso aí aconteceu com Zacarias e com Isabel, também idoso, e geraram um filho chamado João Batista, o qual foi o profeta que preparou a primeira vinda de Jesus. Zacarias era um sacerdote e ele estava ministrando e apareceu o anjo Gabriel e falou: Zacarias, a Isabel, a tua esposa, vai gerar um filho seu. Zacarias ficou tão assustado que o anjo falou: por tu não crer, Zacarias, tu vai ficar mudo. E ele ficou mudo. E ele ficou mudo porque não creu que com aquela idade, e a sua esposa Isabel, com aquela idade, ia gerar um filho. E gerou. E foi um grande homem chamado João Batista. Então, ouvinte, se Deus falou que você vai ser curado, não importa o que o médico disse. Ainda com boa intenção, o médico com toda a luta, que são todos homens sinceros, e agradecemos Deus por ter médico e remédio, agradecemos. Mas só que eles são limitados. Ele tem um terreno que ele vai e não consegue mais. Mas Deus é sem limite, porque Ele é eterno. Deus não está no espaço, Deus está na eternidade. Deus não está entre cerca, Deus não respeita a placa, Deus não respeita a parede, porque Ele é eterno. E não importa o quanto o médico reuniu com a tua família, a parte disso, está com câncer e não tem mais nada para fazer. Para a medicina não tem, o médico está sendo sincero. Mas para Deus tem. Para Deus tem. Quem criou o rim? Não é Deus? Se o câncer roeu o rim, Ele tira, joga fora e põe um rim novo. Ele põe um pulmão novo. Ele põe um coração novo. Ele não disse, através do profeta Jeremias: eis que eu dou coração novo. Se Ele dá coração novo, Ele dá intestino novo, Ele dá garganta nova, porque Ele é Criador. Quem foi que disse na Escritura
Ei que eu faço novo céu e nova terra, e faço nova todas as coisas. Quando ele diz que ele faz novo todas as coisas, ele estava referindo pulmão, rim, velha, tupida. Ele estava se referindo a isso. Agora, a Sara começou a rir. E a Sara começou a falar, mas esse é o problema. Quando Deus faz a promessa para nós começamos a ver as dificuldades. Mas eu não consigo não. Ouvinte, muitas vezes nós costumamos com a doença. E faz da doença amiga. Faz da doença companheira. Nós não podemos aceitar a doença. Se você não aceita ela, você coloca ela em uma situação difícil. Por exemplo, se uma pessoa quer andar com você aceita, é fácil. Mas se você não aceita a companhia dela, nem que ela quer andar com você, ela entra em dificuldade, porque você não está aceitando a companhia dela. Não aceita a doença, não. Ela não é sua. Não. A Bíblia diz que Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades. E pela sua pisadura nós fomos, isso é passado, nós fomos sarados. Isaías 53, está escrito isso. Se ele levou todas as nossas transgressões, foi moído, e levou todas as nossas enfermidades, e pela sua pisadura fomos sarados, a Bíblia não é mentirosa. A Bíblia é a palavra de Deus. E essa enfermidade que nós temos não é nossa, é do diabo. E nós não temos obrigação de carregar fardo do diabo. Se é que Deus tem um fardo para nós carregar, e ele disse, meu fardo é leve. Meu fardo é leve. O fardo de Deus é louvar, é cultuar. Esse é o fardo de Deus. Mas Abraão, a Sara não teve paciência de esperar o Isaac. Sabe o que significa a palavra Isaac? Riso. Isaac quer dizer sorriso. Por isso que ele chamou Isaac, porque ele trouxe para Abraão e Sara felicidade, trouxe sorriso. Por isso que ele ganhou esse nome, Isaac, quer dizer sorriso. Mas, por não ter paciência, Agar gerou Ismael nesse intervalo. E o que aconteceu? Aconteceu que quando nasceu Isaac, aí Agar começou a zombar de Sara. Quando ela deu a luz, não quando nasceu. Falar assim para Sara, nossa, Sara, eu sendo uma escrava gero, e você é mulher de Abraão, não gera? Nossa, Sara, você não tem vergonha? Precisou usar uma serva para trazer um filho? Você não tem capacidade? Começou com essas coisas. Aí a Sara viu que o que era lucros se tornou em tormento. O que ia ser um alívio se tornou agora em zombaria. Isso é a Bíblia que diz que Agar zombava de Sara e falava para ela, sou escrava, mas gero. Você não é escrava, mas não gera nada. Você é doente? Você é doente. E começava essa zombaria. E então, ouvinte, por falta de paciência, aquilo que nós pensamos que é doçura se torna em amargura. E aquilo que nós pensamos que é lucro se transforma em prejuízo. Aí a Sara gerou o Isaac com Abraão. Quando a Sara gerou Isaac com Abraão, aí não era só, aí era o Ismael que começou a brigar com Isaac. Brincava e batia em Isaac, empurrava e falava, eu sou.
o primogênito. Eu sou primeiro. E até que chegou, Abraão, de tanto que virou tormento, teve que expulsar Agar e Isaque de casa por não aguentar as brigas. E essa briga que está lá no Oriente até hoje, de Iraque contra Israel, essas contendas que nós vemos lá no Oriente, de Saddam Rússia, e mais que tem lá essas brigas, nasceu dentro da casa de Abraão. Porque Iraque e outras nações que estão lá vêm de Ismael. E Israel vem de Isaque. Essa briga começou dentro da casa de Abraão e está lá até hoje. Olha bem, os Estados Unidos estava lá com o seu exército segurando. Agora faz uns dias que os Estados Unidos tirou o exército de lá. Olha quanta morte já tem lá. Nunca para, porque começou dentro da casa de Abraão essa contenda que está até hoje. E até hoje ele fala, Abraão é nosso pai. Israel fala, nós somos filhos de Isaque, da promessa, mas nós somos de Ismael, o primogênito. E aí eles viram as contendas que está lá até hoje. Tudo isso nasceu por falta de paciência de Sara. Falta de paciência, está essa matança que nós vemos no Oriente até hoje. E ó, veio, por a moça não ter paciência de esperar o rapaz para casar, ela casa, porque está com os seus 18, 20 anos, 25, e começa a falar para ela, você vai ficar titia, você não arruma casamento. E ela, por causa disso, ela às vezes se atira no braço de qualquer um e às vezes se atira no braço de um carrasco, no braço de um, daquele que o pilha e põe lá embaixo do pé a sua companheira. E quando às vezes chega o homem que ia dar para ela honra, dar para ela alegria, ela já está complicada com o outro. Quanto casamento não tem assim? Por falta de paciência, de esperar em Deus, e se atira. O rapaz, a moça, tanto um como o outro, eles não têm paciência de esperar o tempo certo, a hora certa, e Deus tem tudo sob programação. Deus tem tudo planejado. Quem sabe a idade daquela moça casar era com 26 na programação de Deus, mas ela quis casar com 18. E aí ela vê que ela casou, foi com Ritter, um guerreiro, e um que ponha ela em lugar de desonra, por falta de paciência. Olha bem, o rei Saul foi guerrear, e para guerrear tinha que oferecer sacrifício. E o rei Saul, e quem oferecia sacrifício era o sacerdote. E o sacerdote era Samuel. E Samuel não vinha. E o povo começou a espalhar, e o inimigo começou a aproximar. Saul foi oferecer o sacrifício no lugar de Samuel. Sabe o que aconteceu? Deus falou, Saul, tu está reprovado de não ser mais meu rei, porque você não teve paciência de esperar Samuel. Vê? Foi reprovado de não ser mais rei
por não ter paciência de esperar Samuel. E às vezes, muita gente vai ser reprovado por Jesus por não ter paciência de esperar a sua vinda. Espera por um tempo, vai na igreja, batiza. Jesus não vem, ele fala, Jesus não vai vir. E vai para o mundo, e vai viver as vidas regaladas dos mundos, porque faltou a paciência de esperar em Deus. Então São Tiago já disse, o lavrador com paciência espera o fruto da sua lavoura. E São Tiago disse mais, a esperança gera paciência. Antes de ter paciência, você tem que ter esperança. Esperança de ser sã, esperança de sarar, esperança de ficar boa, esperança de voltar a cozinhar na cozinha, esperança de andar, esperança de ir na loja, no mercado fazer compra, esperança que um dia você sai dessa cama, esperança que um dia a porta do emprego te abre, esperança de encontrar o seu verdadeiro parceiro do casamento, esperança que vai melhorar seu salário, e a esperança gera paciência.